Senhor presidente, vereador Edivan Martins, que é o propositor desta segunda audiência pública que visa discutir a estrutura do sistema de transporte público coletivo em Natal. A primeira foi de minha iniciativa há cerca de 15, 20 dias atrás. Como muito bem disse o doutor Augusto Maranhão, é bom, quanto mais audiências públicas, melhor, para que nós possamos amadurecer esse tema de tamanha importância e de tamanho alcance social na nossa cidade. Secretário da CEMOB, Márcio Sá, Secretaria de Mobilidade Urbana do município de Natal, senhora Francinésia Azevedo, que neste ato representa o DETRAN, e eu peço desde já que transmita os meus parabéns ao diretor-geral, deputado Willy Saldanha, porque tenho profunda admiração, e a todos os funcionários do DETRAN. Senhor João Clementino, secretário de Transporte do município de Parnamirim, doutor Augusto Maranhão, diretor de comunicação do Seturne, e o senhor Antônio Luiz Mourão, que é o representante da oficina Consultoria Associados, que vai fazer uma explanação sobre o projeto de lei que tramita nessa casa. Senhor presidente, inicialmente, eu pediria, se assim entender Vossa Excelência, que pudesse ser um pouquinho mais tolerante comigo, concedendo um pouco mais de 5 minutos, para que eu possa fazer um pouco mais, não muito mais. Apenas para que eu possa fazer algumas considerações e, em seguida, ouvirmos, sobretudo, a parte técnica da CEMOB. O que é que diz o artigo 30 da Constituição Federal? Compete aos municípios, inciso 5º, organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo que tem caráter essencial. Ou seja, é de competência do município estabelecer as regras para o transporte público coletivo na nossa cidade. O que é que está acontecendo? E eu disse na última audiência pública, que inclusive o secretário, em uma conversa informal, concordou comigo parcialmente, e até pelos jornais, saiu uma matéria publicada no Diário Natal. A matéria no Diário Natal foram mais discordâncias do que convergências, mas pessoalmente, eu conversando com o secretário, ele concorda que o projeto precisa, pelo menos suponho, de algumas alterações. Eu, na qualidade de presidente da Comissão de Justiça, tive a preocupação de ler o projeto do artigo 1º ao último. E disse na primeira audiência pública, e vou repetir, o projeto, e eu não posso afirmar porque não estou na CEMOB todos os dias, mas tenho a certeza de que esse projeto não foi nem preparado pelo secretário Márcio Sá, já vinha dos secretários anteriores. E, portanto, não é culpa de Vossa Excelência, muito menos dos técnicos da CEMOB. Mas o fato é que o projeto que está na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal não diz absolutamente nada com nada. Nada com nada. Se você pegar o projeto e ler, você lê o artigo 1º, que não tem nada a ver com o 2º, não tem nada a ver com o 4º, é um Ctrl-C, Ctrl-V do que está dito da Constituição e do que está dito nas leis federais. Isso é o óbvio ululante. Isso é o óbvio ululante. E não é isto que nós desejamos. Nós, vereadores, vocês representando usuários, vocês empregados, funcionários, motoristas, cobradores, empresários, todos, a sociedade como um todo. Não é isso que nós desejamos. O nosso objetivo é proporcionar um transporte público de qualidade para os cidadãos natalenses. Ponto. Ponto. Nós precisamos acabar com essa história, com essa mesquinharia de cabo de guerra entre setor de vereadores e motoristas e cobradores. Precisa acabar com esse cabo de guerra. Ninguém aqui é contrário a ninguém. Todos nós fazemos parte de um todo, que temos o interesse de proporcionar, repito, um transporte público de qualidade para Natal. O que é que eu, senhor secretário, coloco nesse tempo que me foi destinado
pelo vereador Edivan Martins. Eu discordo integralmente, em gênero, número e grau, de que este projeto que a Câmara vai apreciar deva ser meramente autorizativo. Discordo. Por que é que eu discordo? Porque seria subestimar a Câmara Municipal de Natal, a Casa do Povo de Natal. Eu discordo, senhor presidente, de que as regras, como foi bem dito já aqui, dos transportes públicos coletivos de Natal, eu discordo que essas regras sejam estabelecidas de forma unilateral por parte da CEMOB ou de forma bilateral entre a CEMOB e os possíveis interessados em participar desse processo de licitação. O que é que eu defendo? Eu defendo que a Câmara Municipal de Natal aprove um projeto de lei estabelecendo as regras no que diz respeito às fragilidades do transporte público coletivo no município de Natal. As empresas que forem participar, que desejarem participar do processo licitatório, as atuais ou eventuais outras empresas que venham a participar, elas já vêm participar de um processo licitatório sabendo quais são as regras do jogo que foram colhidas, regras extras que foram colhidas por sugestão da própria população. Da própria população. E eu tenho aqui alguns exemplos, senhor presidente. Porque se esse projeto for meramente autorizativo para que a prefeitura efetue uma licitação, realize uma licitação para os transportes públicos coletivos, se for meramente autorizativo, qual é o vereador ou a vereadora em sã consciência que vai votar contra? Para que Natal deixe de ter transporte coletivo? Nenhum vereador vai votar contra. O que nós temos que votar aqui é um projeto que contenha as regras de forma clara. E eu vou citar alguns exemplos, até em virtude do tempo. Quando nós falamos em transporte público coletivo, nós não falamos somente de ônibus. Existem outras formas de transporte coletivo também. Existem várias outras formas de transporte coletivo. Os alternativos, os motociclistas, os taxistas, que também é uma concessão do Poder Executivo Municipal. Então, o primeiro ponto é este. Nós não estamos falando somente de ônibus. Nós estamos falando de todo veículo que transporta os cidadãos e que tem um caráter público essencial. Segundo, a acessibilidade. E estes pontos eu defendo, e estou aqui para ouvir as senhoras e os senhores que concordem comigo ou que não concordem comigo, para que a gente possa chegar a um consenso. Eu vou citar, senhor presidente, para concluir, alguns pontos que eu defendo. A questão da acessibilidade. Acessibilidade. Hoje em dia, o cadeirante em Natal, ele praticamente não tem como se locomover, porque os ônibus não dispõem da devida acessibilidade para que o cadeirante adentre aos veículos. É bem verdade que recentemente, inclusive, eu acompanhei pela imprensa, doutor Augusto Maranhão entregando alguns ônibus que estavam dentro dos padrões até internacionais de acessibilidade. Que eu fiquei satisfeito em ver aquela solenidade. No entanto, não pode ser alguns ônibus. Tem que ser todos os ônibus, tem que ter esta acessibilidade. Todos os ônibus têm que dispor desta acessibilidade para os portadores de necessidades especiais. Linhas noturnas. Outro ponto que eu defendo. O cidadão hoje, seja lá em qual região de Natal ele morar,
se ele tiver um problema de saúde, 1h da manhã, se ele não tiver um carro, uma moto, uma bicicleta ou um vizinho que o tenha, ele não tem como sair de casa para ir para um hospital porque não tem ônibus. Um jovem que queira ir para uma festa e voltar de uma festa de 3h da manhã, que é um direito que todos têm, ele não tem. Se ele não tiver um carro, ele não tem como voltar para casa. É evidente que não é na mesma intensidade do período da manhã, da tarde, mas é preciso disponibilizar alguns ônibus circulando na nossa cidade à noite para ter um amparo mínimo à comunidade. Outra questão, senhor presidente, é o atendimento das linhas de ônibus em toda a cidade do Natal. Nós temos regiões e comunidades na nossa cidade que para que as crianças cheguem até as suas escolas em tempo, elas precisam andar, muitas vezes até 5, 6, 7 quilômetros, andar a pé, para poder ter acesso a uma parada de ônibus, porque a sua comunidade não passa nenhum transporte coletivo. Esta é uma realidade que eu já vi no município de Natal. E eu não acho justo que Natal permaneça, que as pessoas tenham essa imposição de aceitar e de conviver com uma realidade, uma triste realidade como esta. A necessidade da renovação das frotas, dos ônibus em si. Nós temos, é evidente que em alguns casos, vou concluir já, senhor presidente, eu acompanho e vejo, como as senhoras e os senhores podem ver também, que muitas empresas têm a preocupação de manter a sua frota renovada. Isso é um fato. Mas não são todas, deveriam ser todas. Deveriam ser todas. Esta deveria ser uma regra, uma exceção, não a regra. Deveria ser uma exceção. Então, todos esses pontos que eu levantei, dentre tantos outros que eu não tenho tempo, o tempo suficiente, e até reconheço, porque muitas são as falas, eu defendo que estes pontos sejam garantidos por lei. Porque a exploração, no bom sentido, do serviço do transporte público coletivo é do município. Ele, por um princípio constitucional, pode repassar para empresas privadas. Mas se pertence ao município, cabe ao município estabelecer as regras. E cabe aos empresários aceitar ou não e negociar. Eu não sou contra o lucro. Eu não sou contra as empresas de transporte coletivo no município de Natal. Não sou contra. De forma alguma. Como disse na entrevista aqui na TV Câmara, o doutor Augusto Maranhão, se for necessário, se for este o consenso entre todos, a prefeitura precisa estabelecer regras da questão da tarifação, para que os empresários não tenham perdas, que o empresário tenha um lucro econômico, financeiro, e repito, não sou contra, mas a prefeitura tem outro tipo de lucro. Se eu fosse prefeito, e vou concluir, senhor presidente, se eu fosse prefeito de Natal, que não sou vereador, mas se eu fosse prefeito, sabe o que é que eu faria? Eu chamaria as empresas de ônibus e diria o seguinte: olha, nós vamos agora ter um processo licitatório, as condições básicas serão garantidas através de uma lei, com esses pontos que eu citei, e a questão da operacionalização vocês vão fazer através de um processo licitatório. No entanto, vocês vão ter direito, evidentemente, ao lucro. E eu, prefeitura, também vou ter um lucro. A diferença é que o lucro das empresas é um lucro financeiro e o lucro da prefeitura de Natal é um lucro social. É um lucro social que vai garantir e impor as regras para que a cidade tenha um transporte público de qualidade, como tem Curitiba. O prefeito Jaime Lerner, há alguns anos, concluí, senhor presidente, menos de um minuto. O prefeito Jaime Lerner, há alguns anos atrás, revolucionou o sistema de transporte público coletivo no município de Curitiba. Por que Natal não pode
adotar as mesmas medidas que não somente Curitiba, como várias outras cidades adotaram. Portanto, estas eram as minhas considerações, senhor presidente. É fundamental, secretário, que Vossa Excelência envie um substitutivo a esta casa, para que, o nome já está dizendo, para substituir o projeto atual que nós temos na Câmara Municipal. Porque o que está dito, o que está escrito no projeto que está na Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, em absolutamente nada vai contribuir com a melhoria da qualidade do transporte público coletivo no município de Natal. E eu desde já convido as senhoras e os senhores para uma audiência pública que eu vou realizar, tem a ver com o tema, de minha autoria, no próximo dia 22 de maio, para discutirmos o trânsito na cidade de Natal. Já é a segunda audiência que eu vou realizar para discutir o trânsito de Natal, dia 22 de maio, e desde já todos estão convidados para participar desta audiência pública, que também é outro problema da cidade do Natal. E eu desde já deixo ao secretário Márcio, concluindo, senhor presidente, já disse que ia concluir 3 vezes, mas agora eu vou concluir. Mas é algo porque eu venho batendo nessa tecla há muitos anos. Eu venho batendo 22 horas, 9 horas da manhã, de 22 de maio às 9 horas da manhã. Secretário Massá, para concluir, senhor presidente, apenas um apelo. Eu não consigo entender, no decorrer destes 3 anos e meio, a inércia da CEMOB de tomar algumas medidas para melhorar o trânsito de Natal. Eu não consigo entender por quê. Se Vossa Excelência puder me explicar, eu ficaria muito satisfeito. Qual é o problema que há em, nos horários de pique, fazer a inversão da Salgado Filho e da Prudente de Moraes? Por exemplo, a Salgado Filho só vai e a Prudente, nas duas vias, e a Prudente de Moraes só vem no período, por exemplo, de 7 às 9 da manhã, e a Romualdo Galvão. Isso também se aplicaria na Zona Norte, na Zona Leste, Zona Oeste. Qual é o problema em fazer isso? Qual o problema? Rio de Janeiro fez, São Paulo fez, várias cidades no mundo fizeram, com um resultado prático e objetivo para a melhoria do trânsito. Venho insistindo nisso e vou continuar insistindo quantas vezes for necessário, porque o trânsito de Natal está simplesmente insuportável. Então, ficaria grato se Vossa Excelência pudesse me esclarecer, muito embora no dia 22 de maio será o fórum mais adequado para discutir e debater o trânsito na cidade de Natal. Muito obrigado, senhor presidente, pela extrema paciência e tolerância no tempo em me ouvir. Muito obrigado. Quero agradecer a intervenção de Vossa Excelência, vereador Ney Lopes.